Meus amigos, nós temos novas informações a respeito do caso da troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes. Até ontem as informações eram de que nós tínhamos uma mensagem enviada pelo Vorcaro ao Moraes no dia da prisão do Vorcaro. Não essa última prisão, a primeira prisão feita no aeroporto de Guarulhos às 10 horas da noite, ainda em 2025. Essas informações agora foram atualizadas pela Malu Gaspar. A Malu Gaspar vazou todas as mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes no dia da prisão do Vorcaro, repito, em 2025, e são 9 as mensagens. 9 mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes no dia da prisão do Vorcaro. O Vorcaro chega a enviar por 2 vezes a mensagem ao Moraes, conseguiu bloquear 2 vezes, ele envia essa mensagem e chega a enviar mensagens para o ministro Moraes 1 hora antes de ser preso às 10 da noite no aeroporto de Guarulhos. As mensagens começaram às 7 horas e 19 minutos desse dia, ou seja, de manhã, e acabaram às 20 horas e 48 minutos do mesmo dia, ou seja, passou o dia inteiro conversando com o ministro Moraes e, repito, por 2 vezes diz, conseguiu bloquear. Muitas mensagens sobre o Master e, sobretudo, essa conseguiu bloquear, que provavelmente tem a ver com a sua prisão, ou com a notícia que ele sabia, sabia tanto que estava fugindo, sabia que ia ser preso e muito provavelmente esse conseguiu bloquear era uma tentativa de pedir ao ministro Moraes que impedisse a sua prisão. Essas mensagens a gente não tem a resposta do Moraes. Infelizmente as respostas nós não temos porque o celular do Vorcaro foi apreendido, mas o do Moraes ainda não. E essas mensagens eram feitas da seguinte forma: eles escreviam num texto, num Word, no celular e depois fotografavam aquilo que tinham escrito e mandavam para o outro como mensagem de visualização única. Então a pessoa abre e vê, sabe que nem foto? Abre e vê e a mensagem some. Por isso não tem a resposta do Moraes, porque como o Vorcaro viu a resposta do Moraes, ela sumiu. Mas o Moraes respondeu. Agora cabe aos técnicos, estava até conversando com alguém de TI, dizendo que é possível sim recuperar essas mensagens de visualização única. Mas, enfim, por enquanto a gente não tem as respostas do Moraes, apenas as fotografias enviadas pelo Vorcaro das suas próprias mensagens. E repito, eram mensagens sobre o Master, uma tentativa de fazer com que o Master ainda ganhasse uma sobrevida, o que prova que o ministro Moraes sim estava, claro, ainda em investigação isso, mas estava atuando em favor do Vorcaro em nome, muito provavelmente, do contrato que o Master tinha com a sua esposa. Ou seja, isso é crime, isso chama-se advocacia administrativa, quando um servidor público atua como advogado em favor de alguém. Se essa atuação foi ilícita, ou seja, se a vantagem que o Vorcaro queria é indevida, ainda há um outro crime, o crime de corrupção passiva, que é suborno, propina, etc. E nós temos ainda a possibilidade de que, se esse conseguiu bloquear fosse a respeito da prisão, pode ser, meus caros, que o ministro Moraes tivesse eventualmente até envolvido em obstrução de justiça, que é você impedir a justiça, as investigações de seguirem adiante. Ou seja, nós podemos sim estar diante da notícia com essas mensagens, com essas revelações de que o ministro Moraes deve ser investigado, de que o ministro Moraes pode ter cometido crimes, e não são poucos, e são gravíssimos. É relevante que isso siga adiante, é relevante que o Gonê saia debaixo da cama onde está e peça a investigação, peça que isso siga não apenas em relação ao Toffoli, mas também em relação ao Moraes, e que a Polícia Federal siga o seu papel autônomo. Essas mensagens são a prova de que os ministros do STF podem ter destruído, não só a democracia, não, podem ter destruído até mesmo o sistema financeiro brasileiro. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a fazer parte aqui da minha comunidade. Entra aqui na descrição desse vídeo e você vai entender como fazer parte da nossa comunidade, tendo acesso a conteúdos, lives, enfim, um monte de coisas você vai gostar. Um abraço e até lá.